Você sabia que a Bíblia esconde segredos que podem mudar sua perspectiva sobre a história e a fé? Embora muitas pessoas estejam familiarizadas com as histórias e ensinamentos tradicionais das Escrituras, há camadas profundas de significado e mistérios ocultos que poucas vezes são explorados. Estas revelações podem transformar nossa compreensão sobre a criação do mundo, a vida de Jesus e as profecias que moldam o futuro. Neste vídeo, vamos revelar mistérios ocultos nas páginas da Bíblia, segredos sobre a criação do mundo, a vida de Jesus e profecias que muitos desconhecem. Prepare-se para uma jornada fascinante que trará novas luzes sobre antigas verdades e desafiará suas percepções. Imagine descobrir que os dias da criação no Gênesis podem não ser exatamente o que você pensava, ou considerar as possibilidades intrigantes dos anos desconhecidos da vida de Jesus, períodos sobre os quais a Bíblia diz pouco, mas que geraram inúmeras teorias. E o que dizer das profecias bíblicas, que, embora raramente discutidas, têm uma relevância surpreendente para os eventos contemporâneos. Fique conosco até o final para descobrir revelações surpreendentes e como elas podem impactar sua vida espiritual. Vamos explorar diferentes interpretações e teorias, ouvir especialistas e analisar textos antigos que podem lançar nova luz sobre esses mistérios. Neste vídeo, vamos começar com uma exploração detalhada dos segredos sobre a criação do mundo, conforme narrado no livro de Gênesis. A discussão vai além da superfície, mergulhando em debates teológicos e científicos que tentam reconciliar a fé e a razão. Em seguida, desvendaremos os mistérios da vida de Jesus, especialmente os anos menos documentados de sua juventude. E, finalmente, vamos examinar profecias pouco conhecidas que ainda ecoam relevância nos dias de hoje. Cada sessão deste vídeo foi cuidadosamente elaborada para proporcionar uma compreensão mais profunda e enriquecedora da Bíblia, convidando você a embarcar numa jornada de descoberta espiritual. Prepare-se para ser surpreendido, inspirado e desafiado. A Bíblia é um tesouro de sabedoria e mistério, e hoje vamos começar a desvendar alguns de seus segredos mais profundos. Vamos juntos explorar esses mistérios ocultos e ver como eles podem iluminar nosso caminho espiritual. A narrativa da criação, no livro de Gênesis, é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. No entanto, por trás dos versículos familiares que muitos de nós aprendemos desde a infância, existem profundidades teológicas e mistérios que continuam a ser objeto de estudo e debate entre estudiosos e crentes. O relato da criação está registrado nos 2 primeiros capítulos de Gênesis, onde lemos sobre como Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. A simplicidade da narrativa esconde uma complexidade que tem fascinado teólogos e cientistas por séculos. Gênesis capítulo 1, versículos 1 a 31, descreve a criação do mundo em 6 dias. No primeiro dia, Deus criou a luz e a separou das trevas. No segundo dia, ele criou o firmamento, separando as águas de cima das águas de baixo. No terceiro dia, Deus fez surgir a terra seca e a vegetação. No quarto dia, ele criou o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, criou as criaturas do mar e as aves do céu. Finalmente, no sexto dia, Deus criou os animais terrestres e o homem, à sua imagem e semelhança. No 7º dia, Deus descansou, abençoando e santificando esse dia. A questão que surge frequentemente é: os dias da criação mencionados no Gênesis são dias literais de 24 horas ou representam longos períodos de tempo? Esta pergunta tem levado a uma variedade de interpretações e teorias, cada uma tentando reconciliar a narrativa bíblica com as evidências científicas e as descobertas modernas sobre a origem e a história do universo. Uma das teorias mais conhecidas
é a teoria do gap, intervalo, que sugere que há um intervalo de tempo indefinido entre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e Gênesis capítulo 1, versículo 2. Esta teoria propõe que a Terra passou por uma criação inicial, seguida de uma destruição, e depois foi recriada. De acordo com essa visão, Gênesis 1, verso 1, descreve a criação original do universo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, verso 2, por outro lado, descreve a terra em um estado de desolação após um evento cataclísmico. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A teoria do gap argumenta que entre esses dois versículos ocorreu uma longa era em que a terra estava desolada e sem vida. Isso permite a possibilidade de que os fósseis e outras evidências de uma terra antiga possam ser reconciliados com a narrativa bíblica. Proponentes dessa teoria sugerem que a desolação mencionada em Gênesis 1:2 pode ter sido causada por um evento catastrófico, como a queda de Lúcifer e a rebelião dos anjos, que resultou em um estado de caos e desordem que precedeu a recriação descrita nos versículos subsequentes. Outra interpretação é a teoria do dia-época, que considera os dias da criação como longos períodos de tempo, cada um representando uma era geológica. Esta teoria permite uma reconciliação entre o relato bíblico e a cronologia científica da história da Terra. De acordo com essa visão, o primeiro dia poderia representar a formação inicial do planeta, o segundo dia a separação das águas e o aparecimento da atmosfera, e assim por diante. A teoria do dia-época argumenta que a palavra hebraica yom, traduzida como dia no Gênesis, pode significar um período de tempo indefinido, dependendo do contexto. Por exemplo, em Salmos 90, verso 4, lemos: "Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como uma vigília da noite." Esta passagem sugere que a percepção do tempo por Deus é diferente da nossa, permitindo a interpretação de que os dias da criação podem ser eras longas. Dr. Hugh Ross, um renomado astrofísico e defensor da teoria do dia-época, argumenta que a linguagem hebraica usada no Gênesis permite essa interpretação de longos períodos de tempo. Em seu livro A Matter of Days, Ross explora como cada dia da criação pode corresponder a diferentes estágios da formação da Terra e da vida, conforme revelado pela ciência moderna. Ele sugere que o relato bíblico da criação é compatível com a cronologia geológica e paleontológica, quando entendido como uma série de épocas. Por outro lado, teólogos tradicionais como o Dr. John MacArthur defendem a visão dos dias literais de 24 horas, baseando-se na leitura direta do texto bíblico e na tradição judaico-cristã. MacArthur, em seu livro The Battle for the Beginning, argumenta que a estrutura literária de Gênesis indica claramente dias de 24 horas. Ele afirma que Deus, sendo todo-poderoso, não necessitaria de longos períodos para criar o universo e que a aceitação dos dias literais fortalece a doutrina da criação especial e direta por Deus. A beleza dessas diferentes interpretações é que elas nos mostram que a Bíblia pode ser entendida de várias maneiras e que fé e ciência não precisam estar em conflito. Ao contrário, podem se complementar, cada uma oferecendo uma perspectiva única sobre a majestade da criação divina. As teorias sobre a criação, sejam elas a teoria do gap, a teoria do dia-época ou a interpretação dos dias literais de 24 horas, nos ajudam a ver que a Bíblia é um livro vivo e dinâmico que pode falar de maneiras novas e relevantes para cada geração. Essas teorias também nos convidam a refletir mais profundamente sobre o que significa dizer que Deus é o Criador do universo. A criação não é apenas um evento passado, mas um testemunho contínuo do poder, sabedoria e amor de Deus.
Quando olhamos para o mundo natural, seja através das lentes da ciência ou da fé, vemos a mão de um Criador intencional e poderoso. Este entendimento pode fortalecer nossa fé, lembrando-nos da soberania de Deus sobre todas as coisas e da complexidade e beleza de sua obra. Como essas visões sobre a criação influenciam nossa compreensão de Deus como Criador? Bem, a resposta pode variar dependendo de cada pessoa, mas algumas reflexões comuns podem nos ajudar a entender melhor. Primeiro, vamos falar sobre a maravilha e adoração. Não importa qual interpretação adotamos, a criação nos leva a um senso de maravilha e adoração. Quando olhamos para a complexidade e a beleza do universo, somos levados a reconhecer um Criador que é infinitamente poderoso e sábio. Isso nos inspira a louvar a Deus e a buscar um relacionamento mais profundo com Ele. Afinal, quando vemos a grandiosidade de suas obras, nosso coração naturalmente se enche de gratidão e reverência. Depois, temos a humildade e dependência. As diferentes teorias sobre a criação nos lembram de nossa própria limitação de conhecimento. A ciência e a fé, juntas, nos mostram que há muito que ainda não entendemos completamente. Isso pode nos levar a uma postura de humildade e dependência de Deus, reconhecendo que Ele é a fonte de toda a verdade e conhecimento. É uma sensação de alívio saber que não precisamos ter todas as respostas, porque confiamos em um Deus que tem. Agora, vamos falar sobre a integração de fé e razão. Explorar essas teorias nos encoraja a integrar nossa fé com a razão. Podemos ver a ciência não como uma ameaça à fé, mas como uma ferramenta para entender melhor a criação de Deus. Isso pode fortalecer nossa fé, mostrando que ela pode coexistir harmoniosamente com a busca do conhecimento científico. Quando entendemos que a ciência pode revelar mais sobre as maravilhas da criação de Deus, nossa admiração e respeito por Ele só aumentam. E, finalmente, o aprofundamento espiritual. Refletir sobre os mistérios da criação pode nos levar a um aprofundamento espiritual. Podemos ser inspirados a estudar mais profundamente as Escrituras, a buscar respostas e a crescer em nossa compreensão de Deus. Este processo de descoberta pode enriquecer nossa vida espiritual e nos aproximar de Deus. Cada nova descoberta, cada nova compreensão, é uma oportunidade de crescer mais perto dele. Em última análise, essas diferentes visões sobre a criação nos convidam a explorar mais profundamente o caráter e a obra de Deus. Elas nos lembram que a Bíblia é um livro rico e complexo, cheio de mistérios e revelações que podem transformar nossa compreensão da fé e do mundo. Ao continuar nossa jornada de descoberta, somos desafiados a ver a criação como um testemunho vivo do amor e do poder de Deus, e a buscar uma compreensão mais profunda e rica de sua obra. E a maior prova do amor de Deus que tivemos veio na forma de Jesus. A vida de Jesus é, sem dúvida, o tema central do Novo Testamento e a base da fé cristã. No entanto, há um período significativo de sua vida que permanece envolto em mistério e silêncio. Os anos entre sua infância e o início de seu ministério público, dos 12 aos 30 anos. Esse intervalo de tempo, conhecido como os anos desconhecidos de Jesus, tem sido alvo de muita especulação e várias teorias. Vamos começar com o que sabemos. O Evangelho de Lucas nos dá um vislumbre da infância de Jesus. Aos 12 anos, ele é encontrado no Templo de Jerusalém, discutindo com os doutores da lei, impressionando a todos com sua sabedoria e entendimento. Após esse evento, Lucas nos diz que Jesus voltou para Nazaré com seus pais e foi submisso a eles, e que crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Mas depois disso, há um silêncio até que Jesus aparece novamente aos 30 anos, pronto para iniciar seu ministério. Então,
O que Jesus fez durante esses 18 anos? Existem várias teorias sobre esse período menos documentado de sua vida. Uma das teorias mais populares é que Jesus poderia ter viajado para outras terras, como a Índia, onde teria estudado com mestres espirituais e sábios. Essa teoria é baseada em textos e tradições que sugerem que Jesus buscou conhecimento e compreensão espiritual fora de Israel. Esses relatos, embora fascinantes, não são corroborados pelos evangelhos canônicos e permanecem no campo da especulação. Outra teoria é que Jesus passou esses anos em profundo estudo das escrituras judaicas e em preparação espiritual. Como carpinteiro em Nazaré, ele teria levado uma vida simples e trabalhadora, enquanto se preparava internamente para sua missão. Esta visão é apoiada pela tradição cristã, que enfatiza a humanidade de Jesus e seu crescimento em sabedoria e graça. Para adicionar mais camadas a esse mistério, existem os evangelhos apócrifos. Mas o que são exatamente esses textos? Os evangelhos apócrifos são escritos antigos que não foram incluídos no cânon do Novo Testamento. Embora não sejam considerados escritura inspirada pela maioria das tradições cristãs, eles oferecem perspectivas interessantes e, às vezes, divergentes sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. Um exemplo notável é o Evangelho de Tomé. Este texto, descoberto em 1945 entre os manuscritos de Nag Hammadi, é uma coleção de 114 ditos atribuídos a Jesus. Diferente dos evangelhos canônicos, o Evangelho de Tomé não narra eventos da vida de Jesus, mas foca em seus ensinamentos, muitos dos quais são esotéricos e místicos. Alguns estudiosos acreditam que esses ditos refletem uma tradição gnóstica que enfatiza o conhecimento secreto e a revelação interior. Outro exemplo é o proto-evangelho de Tiago, que se concentra mais nos eventos anteriores ao nascimento de Jesus e na vida de Maria. Embora este texto não forneça informações diretas sobre os anos desconhecidos de Jesus, ele enriquece nosso entendimento do contexto familiar e cultural em que Jesus cresceu. Então, qual é o impacto desses textos na fé cristã? E como eles podem complementar os evangelhos canônicos? Primeiro, é importante lembrar que, apesar de sua exclusão do cânon oficial, os evangelhos apócrifos têm valor histórico e literário. Eles nos oferecem uma janela para a diversidade de pensamentos e crenças nos primeiros séculos do cristianismo. Do ponto de vista espiritual, esses textos podem desafiar e enriquecer nossa compreensão de Jesus. O Evangelho de Tomé, por exemplo, apresenta Jesus como um mestre de sabedoria, cujos ditos exigem meditação profunda e insight espiritual. Isso pode complementar a visão mais narrativa dos evangelhos canônicos, oferecendo uma dimensão adicional à figura de Jesus como mestre e guia espiritual. Por outro lado, esses textos também levantam questões importantes sobre a natureza da revelação e da verdade. Os cristãos acreditam que os evangelhos canônicos foram inspirados por Deus e selecionados sob a orientação do Espírito Santo. No entanto, explorar os evangelhos apócrifos pode nos levar a refletir sobre como a tradição cristã se desenvolveu e como diferentes comunidades cristãs entenderam e viveram sua fé. O que essas histórias adicionais nos dizem sobre a missão e o caráter de Jesus? Elas nos lembram que Jesus é uma figura rica e multifacetada, cujos ensinamentos e ações continuam a inspirar e desafiar milhões de pessoas ao redor do mundo. Os anos desconhecidos de Jesus nos convidam a considerar que ele, como qualquer ser humano, passou por um período de crescimento, aprendizado e preparação. Isso nos aproxima de sua humanidade, mostrando que ele também experimentou os desafios e as alegrias do desenvolvimento pessoal. Além disso, os evangelhos apócrifos nos incentivam a explorar a fé de maneira mais profunda e abrangente. Eles nos lembram
que a busca por entendimento espiritual não tem fim e que cada nova descoberta pode nos aproximar de Deus. Essas histórias, sejam elas aceitas como históricas ou não, ampliam nossa visão de Jesus e nos convidam a buscar uma relação mais íntima e pessoal com Ele. Em última análise, os mistérios sobre a vida de Jesus, tanto nos anos desconhecidos quanto nas histórias dos evangelhos apócrifos, nos desafiam a ver nossa própria jornada espiritual como um caminho de descoberta contínua. Eles nos lembram que a fé não é estática, mas dinâmica, sempre crescendo e se aprofundando à medida que buscamos conhecer mais sobre nosso Salvador e seu amor por nós. Portanto, ao refletirmos sobre esses mistérios, sejamos inspirados a viver nossa fé com curiosidade, abertura e um desejo incessante de aprender e crescer em nosso relacionamento com Deus. E depois de explorar os mistérios da criação e os anos desconhecidos da vida de Jesus, agora vamos nos aventurar em um dos aspectos mais intrigantes da Bíblia: as profecias. A Bíblia é rica em profecias, muitas das quais são amplamente conhecidas, como aquelas que predizem o nascimento de Jesus ou os eventos do Apocalipse. No entanto, há outras profecias menos mencionadas que têm uma relevância surpreendente, especialmente no contexto atual. Vamos mergulhar nas profecias escondidas, suas interpretações ao longo dos séculos e suas implicações para os dias de hoje. Começamos com o livro de Daniel, uma fonte abundante de visões proféticas. Daniel é um dos livros mais enigmáticos e proféticos do Antigo Testamento, cheio de visões que tem fascinado estudiosos e teólogos por milênios. Uma das profecias mais intrigantes é a visão dos 4 reinos, encontrada em Daniel capítulo 7. Na visão, Daniel vê 4 grandes bestas, cada uma representando um reino que surgiria no mundo. A primeira besta era como um leão com asas de águia, a segunda como um urso, a terceira como um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, e a quarta besta era terrível, espantosa e extremamente forte, com dentes de ferro e 10 chifres. Essas bestas são geralmente interpretadas como representações dos impérios babilônico, medo-persa, grego e romano. A visão dos 4 reinos não é apenas uma lição de história, mas também uma profecia que se estende até o fim dos tempos. O Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, faz referência a essas bestas, mostrando a continuidade e a relevância das profecias de Daniel para os eventos finais da história humana. Outra profecia fascinante de Daniel é a das 70 semanas, encontrada em Daniel, capítulo 9. Esta profecia é uma das mais detalhadas e complexas da Bíblia, predizendo eventos significativos na história de Israel e no plano redentor de Deus. Daniel fala de 70 semanas de anos, ou seja, 490 anos, que culminariam com a chegada do Messias e a realização de eventos escatológicos. Ao longo dos séculos, essas profecias têm sido objeto de diversas interpretações. A visão dos 4 reinos, por exemplo, foi interpretada de várias maneiras, dependendo do contexto histórico e teológico. Nos primeiros séculos da era cristã, os pais da Igreja, como Agostinho e Jerônimo, viam as bestas como representações dos impérios conhecidos, com o 4º império, Roma, eventualmente se transformando no reino eterno de Cristo. Nos tempos modernos, alguns estudiosos e teólogos sugeriram que essas profecias podem ter um duplo cumprimento, uma aplicação histórica e outra futura. A besta, com 10 chifres, por exemplo, é muitas vezes associada a uma futura coalizão de nações ou um governo mundial que se levantará nos últimos dias. A profecia das 70 semanas também tem sido interpretada de várias maneiras. Alguns veem as 70 semanas como sendo cumpridas na primeira vinda de Jesus, enquanto outros acreditam que a última semana ainda está por vir.
referindo-se ao período de tribulação descrito no Apocalipse. Essa última interpretação é popular entre os teólogos dispensacionalistas, que veem um intervalo entre a 69ª e a 70ª semana, culminando com o retorno de Cristo. Mas como essas profecias se relacionam com eventos contemporâneos? E o que elas podem nos ensinar sobre o futuro? Vamos explorar algumas dessas conexões. A visão dos 4 reinos de Daniel e suas bestas apocalípticas têm sido vistas por alguns como prenúncios de grandes eventos mundiais. Por exemplo, a 4ª besta, com seus 10 chifres, é frequentemente relacionada à formação de alianças internacionais e blocos de poder, como a União Europeia ou outras coalizões políticas. Isso levanta a questão de como as dinâmicas geopolíticas atuais podem estar preparando o cenário para os eventos profetizados na Bíblia. Além disso, a crescente instabilidade política, as crises econômicas globais e os avanços tecnológicos têm sido vistos como sinais dos tempos. Jesus, em seu sermão no Monte das Oliveiras, falou de guerras, rumores de guerras, fome, pestilências e terremotos como os sinais do início das dores. Mateus 24. Muitos acreditam que estamos vendo o cumprimento desses sinais em nosso próprio tempo, sugerindo que as profecias bíblicas estão se desenrolando diante de nossos olhos. A profecia das 70 semanas de Daniel também tem implicações modernas significativas. Se a última semana, ou período de 7 anos, se refere ao tempo de tribulação, então a expectativa é que veremos eventos específicos como a reconstrução do templo em Jerusalém e a ascensão de um líder mundial que firmará um pacto com Israel. Estas são expectativas compartilhadas por muitos estudiosos de profecia bíblica, que veem os desenvolvimentos atuais no Oriente Médio como indicadores do cumprimento dessas profecias. Como essas profecias influenciam nossa perspectiva sobre os eventos mundiais e a preparação espiritual? Primeiramente, elas nos lembram que a história está sob o controle soberano de Deus. As profecias bíblicas mostram que Deus tem um plano e propósito que se desdobram ao longo do tempo, culminando na realização de seu reino. Em segundo lugar, essas profecias nos chamam à vigilância e preparação espiritual. Jesus nos advertiu a estarmos prontos, pois não sabemos o dia nem a hora de seu retorno. Mateus 24, versos 36 a 44. Isso significa viver uma vida de fé ativa, amor e serviço, sempre preparados para encontrar o Senhor. As profecias também nos incentivam a olhar para além das circunstâncias imediatas e ver o quadro maior. Em tempos de crise e incerteza, elas nos lembram que há uma esperança e um futuro garantidos por Deus. As promessas de Deus são firmes e confiáveis, e podemos ter paz e confiança sabendo que Ele está no controle. Finalmente, as profecias bíblicas nos desafiam a compartilhar a mensagem do Evangelho com urgência. Se acreditamos que os eventos profetizados estão se aproximando, isso deve nos motivar a falar do amor e da salvação em Jesus Cristo para aqueles ao nosso redor. O conhecimento das profecias nos dá uma perspectiva de eternidade, lembrando-nos da importância de cada alma e da missão que temos como seguidores de Cristo. Em resumo, as profecias escondidas da Bíblia, suas interpretações ao longo dos séculos e suas implicações modernas nos oferecem uma visão rica e multifacetada do plano de Deus para a humanidade. Elas nos chamam a viver com fé, vigilância e esperança, sempre prontos para o cumprimento das promessas de Deus. Ao meditar sobre essas profecias, sejamos inspirados a aprofundar nossa relação com Deus, a crescer em entendimento espiritual e a compartilhar a mensagem de esperança e salvação com o mundo. E assim, chegamos ao fim desta jornada fascinante pelos segredos ocultos da Bíblia, onde exploramos a criação do mundo, os mistérios da vida de Jesus e as profecias pouco conhecidas.
Vamos recapitular brevemente os pontos principais que discutimos. Primeiro, mergulhamos nos segredos sobre a criação do mundo, conforme relatado no livro de Gênesis. Descobrimos que existem diversas interpretações sobre os dias da criação, que podem ser entendidos como períodos literais de 24 horas ou como longas eras geológicas. Exploramos teorias como a teoria do gap, intervalo, que sugere um intervalo entre a criação original e a recriação, e a teoria do dia-época, que vê os dias como longos períodos de tempo. Especialistas como o Dr. Hugh Ross e o Dr. John MacArthur nos ajudaram a entender melhor essas perspectivas e a ver como fé e ciência podem coexistir harmoniosamente. Depois, investigamos os mistérios sobre a vida de Jesus, especialmente os anos desconhecidos entre sua infância e o início de seu ministério. Discutimos teorias sobre possíveis viagens de Jesus para terras distantes, como a Índia, e a importância de seu profundo estudo das Escrituras. Também exploramos os evangelhos apócrifos, como o Evangelho de Tomé, que oferecem perspectivas adicionais sobre os ensinamentos de Jesus. Essas histórias nos desafiam a ver Jesus de maneira mais rica e multifacetada, complementando os evangelhos canônicos. Por fim, examinamos as profecias pouco conhecidas da Bíblia, focando nas visões de Daniel e suas implicações para os eventos contemporâneos. Analisamos a visão dos 4 reinos e a profecia das 70 semanas, discutindo como essas profecias foram interpretadas ao longo dos séculos e sua relevância nos dias de hoje. Vimos como essas profecias nos chamam à vigilância e preparação espiritual, lembrando-nos de que a história está sob o controle soberano de Deus. Esses segredos revelam a profundidade e a riqueza da Bíblia, nos convidando a explorar mais e a fortalecer nossa fé. Cada descoberta, cada nova interpretação, nos oferece uma oportunidade de ver a grandiosidade da obra de Deus de uma maneira nova e inspiradora. A Bíblia é um tesouro inesgotável de sabedoria e revelação, e sempre há mais a aprender e a descobrir. Ao refletir sobre os mistérios que exploramos hoje, lembre-se da importância de buscar conhecimento e entendimento espiritual contínuo. Nossa fé é uma jornada, não um destino. Quanto mais estudamos e meditamos sobre as Escrituras, mais nos aproximamos de Deus e mais entendemos seu plano para nossas vidas. A busca pelo conhecimento espiritual nos enriquece, nos fortalece e nos guia em nossa caminhada de fé. Tire um tempo esta semana para estudar um aspecto da Bíblia que você nunca explorou antes. Talvez seja uma passagem que você sempre achou difícil de entender, ou uma teoria que você nunca considerou. Desafie-se a ir além do familiar e a mergulhar nas profundezas das Escrituras. Você pode se surpreender com as revelações e insights que encontrará. Que esta jornada de descoberta fortaleça sua fé e enriqueça sua vida espiritual. Gostou do vídeo? Curta, comente e inscreva-se para mais revelações bíblicas. Deixe nos comentários qual segredo bíblico mais surpreendeu você ou se há algum outro mistério que você gostaria que abordássemos. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas descubram os segredos ocultos da Bíblia. Juntos, podemos explorar as profundezas das Escrituras e fortalecer nossa fé.